Essa reunião de hoje, a gente faz um estudo primeiro, né? Está sendo feito na obra de Júlio de Ângeles. A gente faz primeiro momento, faz uma prece para dar início, depois a gente estuda uns 30 minutos, 35, até 40 minutos a gente estuda um pouquinho desse livro, um pedaço do capítulo, e depois, faltando aí uns 20 mais ou menos minutos, para as 8 daqui, ou para as 7 daí, a gente começa a prece. Aí quem tiver, a gente faz vibração, aí quem tiver e quiser participar para fazer a prece, pode fazer uma prece. Na prece a gente faz para gente, para familiar da gente mesmo, para as pessoas que a gente conhece que está precisando de oração, ou faz uma prece para algum problema do Brasil, do mundo, né? Fica assim, de acordo com a intuição de cada um, para fazer a prece. Aí, se tiver 4 pessoas, os 4 faz prece no final. E caso alguém falasse, não, eu só quero ficar assistindo, eu não quero fazer a prece, tudo bem, não tem problema também, tá bom? Certo, certo. Tudo bem. Uma Eu, correção, Rio Grande do Sul é o mesmo horário nosso aqui. Porque você estava me lembrando que era, do, era do Mato Grosso do Sul. é, Não são o mesmo horário, às 20. É, o Mato Grosso do Sul, que é um horário, uma hora a menos, né? é. A dona É, Diva não apareceu hoje também. Eu mandei o convite para ela. Dona Lalinha, Heloína. mas a Diva mora no Mato Grosso do Sul, não, Tilão? Dona Diva em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por isso com as suas irmãs, eu imaginei que seria também de lá. É. Vamos iniciar então, né? Certo. Vamos. Você não trocou a camisa? Troquei. É? Trocou não. É bom, né? Que ela se suou na camisa, senão fica. Opa! Do Eu vou fazer a oração então, o Barcelona não está hoje, né? E depois a gente já começa o nosso estudo, né? Peço a todos que nos concentremos, pensemos em Deus, em Jesus, nos espíritos benfeitores, nossos anjos guardiões. E agradecemos. Gratidão, Senhor. Gratidão a todos que nos auxilia nesse momento de reflexão sobre a doutrina espírita, nesse momento também de oração, de radiação, de vibração, que a nós possamos fazer o estudo de forma bastante boa, né? Que nós possamos entender direitinho, que esses ensinamentos do livro de Joana de Ângeles possam nos despertar para um novo caminhar, que a gente possa cada vez mais vencer as nossas dificuldades interiores e, claro, avançar, né, rumo ao Evangelho do Cristo. Que a sua paz, Senhor, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Então hoje nós estamos vendo a quinta parte do livro Doenças Contemporâneas, capítulo 19, Doenças Físicas e Mentais. Hoje é o dia 22 de dezembro de 2025. Só para lembrar, eu coloquei aqui um pequeno índice da quinta parte, né? Que é nós estamos no capítulo 19, do capítulo 17 até o 21. Nós já fizemos o conceito de saúde, os comportamentos neuróticos, e hoje nós vamos continuar as doenças físicas e mentais. Depois vem a tragédia do cotidiano e o homem moderno. Então hoje, doenças físicas e mentais. Então, nós comentamos, né, nas vezes passadas, que o homem, nós seres humanos, somos um ser inacabado, né? Às vezes a gente até usa o termo dentro da doutrina espírita que não somos perfeitos, somos perfectíveis, né? Que vamos nos aperfeiçoar ainda. Então nós somos resultado de muitas vidas, muitas reencarnações. Então ela lembra que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos no rumo, né, dessa formação integral, então rumo à sabedoria.
E ela usou uma frase também, né, nas últimas, que há doenças porque há doentes. Isto é, a doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Então ela nos lembra que a doença física, essa que a gente percebe, ou mesmo a mental, ela é resultado do nosso pensamento, da energia pensante do espírito. Ao longo das encarnações, nós, como ela disse anterior, somos herdeiros de nós mesmos, nós acumulamos alguns problemas, algumas dificuldades, e elas se refletem nessas enfermidades. E as doenças orgânicas, elas são a necessidade. Às vezes a gente rejeita, fala muito mal, reclama, né? Fala, nossa, por que eu tenho esse câncer? Por que eu tenho isso, aquilo? Mas ela é uma necessidade kármica por conta da nossa imperfeição. É inerente do que nós fizemos ao longo das nossas encarnações. Então, ela é uma consequência, é um efeito. E é um efeito necessário para que a nossa moralidade se modifique, se reformule. Então, ela, através da enfermidade, dessa dor, né, que nós sentimos quando das enfermidades, nós caminhamos por equilíbrio, por reequilíbrio, ela diz, né? Então, nas patologias congênitas, né, o psicossoma impõe os fatores kármicos, modeladores, necessários à evolução, sob impositivos que impedem, pelos limites de injunções difíceis, a reincidência no fracasso moral. Então, algumas situações, né, que a gente traz, algumas enfermidades, elas são limitadoras para a gente agir errado novamente. Digamos, uma enfermidade no estômago para aquele que tem problema com o alcoolismo, né? Ele tem um problema sério. Ele toma uma bebidinha qualquer e já passa mal. Quer dizer, aquela enfermidade ela acaba limitando a ação dele naquele caminho que não é bom, né? Que trouxe tantas consequências para ele. Então, elas são modeladores da evolução. É um castigo de Deus? Não. É nós que, pelas nossas ações, nós modelamos o nosso perispírito, e esse perispírito, ele modela o corpo físico. E daí o corpo físico nasce com aquelas dificuldades para que a gente caminhe melhor, né? Então é nós mesmos, então por isso que ela diz ali no comecinho, somos herdeiros de nós mesmos. É isso que nós vimos. Comentário, seu Maurício, vamos para o próximo. Eu acho que só repetir o que você falou aí já, talvez. Mas só para a gente ficar bem claro para nós. Eu acho muito interessante quando fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. É porque nada não foi Deus que, por exemplo, a gente passa por dificuldade. Ah, foi Deus que mandou. Ah, eu tenho uma doença tal, foi Deus que mandou. Né? A pessoa nasce aleijado, por exemplo. Ah, foi Deus que mandou. Não, Deus não manda nada. Porque a herança é nós mesmos, nós que construímos aquilo. Foi tudo construção nossa. Quando Deus nos cria, Ele nos cria simples, pronta para a caminhada, né? Quando fala inacabado, no sentido de estar pronto para caminhar na evolução. Então, Deus nos cria na melhor forma possível, pronto para a caminhada. Mas a questão da evolução, das conquistas, das derrotas, das dores, das vitórias, isso cabe a nós. Então, é Deus que manda. Inclusive, Deus não transforma ninguém em anjo, né? Por exemplo, Jesus, que adquiriu essa evolução tão grande que, segundo Emmanuel, ele chegou a ponto de coordenar a fundação do nosso planeta. Então, mas toda essa evolução que ele teve não foi Deus que o evoluiu, não, ele mesmo caminhou, trabalhou, lá nos bilhões e bilhões e bilhões de anos anteriores, trabalhou, cresceu, evoluiu. Então, cada um é responsabilidade nossa, né? Então, não é Deus que manda, mas Deus nos dá a oportunidade, nos dá as ferramentas, nos dá toda a capacidade para crescer. Mas esse crescimento, ele é nosso, né? É responsabilidade nossa mesmo. Dona Ilse, a senhora quer comentar? Está aqui escrito aqui, a senhora levantou a mão? O Google.
Eu gostaria de saber os antepassados da gente. Não tem nada, acho que não tem nada a ver com essa de agora, mas os nossos antepassados, porque nós temos muito, puxamos muito alguma coisa dos nossos antepassados. E se eles, eu queria saber se eles influenciam a nossa vida agora. Seu Maurício? Isso é importante, é muito, muito legal, né? Você repensar. O exemplo dele, sim. O exemplo do nosso pai, nosso avô, nosso bisavô, aqueles exemplos que eles trouxeram, isso influencia muito, mas muito mesmo, para nós. Agora, no sentido de herança mesmo, não tem, mas não sei, porque quando se fala lá na Bíblia, fala o seguinte: fala que eu punirei do pai no filho na terceira e quarta geração. Alguns até colocar até a terceira e quarta geração. Mas, na verdade, segundo Kardec, é na terceira e quarta geração. Significa que nós herdamos, é do nosso passado, mas daquele que nós fomos. Supondo que no passado, que o meu bisavô reencarnou, e passou um tempo, reencarnou como Maurício, como eu hoje. Aí, aqueles erros que meu bisavô fez, que na verdade sou eu que estava lá, e ele reencarnou agora como Maurício, aí eu sou herdeiro dele nesse ponto, mas porque eu era ele mesmo. Então, eu não estou herdando de ninguém mais, estou herdando de mim mesmo, que na época era um fulano de tal lá, que era meu bisavô, ou avô, que seja, né? Então, a herança é nesse sentido. Desde que nós já fomos naquele passado, e nós reencarnamos agora, é igual no caso, daqui a um tempo, por exemplo, eu desencarno e posso reencarnar sendo meu neto ou meu bisneto. Reencarnar na família. E os erros que eu estou fazendo agora, ou os acertos que eu faço agora, vai refletir para mim lá quando eu for meu neto ou meu bisneto, ou meu tataraneto. Porque, na verdade, eu mesmo estou lá. Agora, um espírito não pode herdar de outro, né? Agora, o que vai influenciar para nós, os exemplos, sim, né? Os exemplos vai sempre influenciar a gente. É isso que eu entendo. Se você quiser completar, Odilon. Não, eu acho que está bem claro para mim também. As heranças é de nós mesmos, né? Sempre. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a influência dos nossos pais é na questão de modelo, de educação, né? Isso que ele influencia nós. E é uma grande responsabilidade, né? Porque os pais têm uma responsabilidade enorme sobre os filhos, né? Na sua educação. E até o Evangelho lembra que a punição que o pai vai receber é de ver o filho desencaminhado, sofrendo, falar, eu não fiz o que devia ter sido feito. E por isso hoje ele está passando por essas dificuldades. Essa talvez é a maior punição, que é imposta não por Deus, mas pela própria ação da pessoa. Então sempre somos herdeiros de nós mesmos. Certo, muito obrigada. Então vamos para a próxima. Vamos lá. Esse é o seu, né, seu Maurício? Primeira. Sim, pode ser. No inevitável conflito que se estabelece comodidade e prazer, esse conflito entre comodidade e prazer, sem harmonia interna nem plenitude, aí fala que desconecta os centros de equilíbrio e abre-se favoravelmente a agentes agressores novos, aos quais dá vida e que lhe desorganizam os arquipélagos celulares. Então, conflitos entre comodidade e prazer sem harmonia. Lembra dessa felicidade que a gente quer ter? A gente fica na nossa vidinha cômoda, sem lutar em favor de ninguém, sem lutar a favor de nós mesmos, buscando só prazer, esse prazer efêmero, passageiro, de forma às vezes desarmonizada, e isso desconecta, né?
o centro de equilíbrio. Então a gente fica desequilibrado. Aí gera problemas na nossa organização celular. Então, inclusive, ele afeta o problema que nós estamos, que é a alma, né? Quando fala comodidade, prazer, sem harmonia, é um problema espiritual. Mas toda essa desarmonia vai afetar o nosso equilíbrio físico. Também as tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, facultam as distonias psíquicas, que são somatizadas aos problemas orgânicos, ou estes e suas sequelas dão surgimento aos tormentos mentais e emocionais. Então, tensões, frustrações, vícios, ansiedades, fobias, né, que é os medos, né, as distonias, que é falta de distonia psíquica, isso aí vai somando e pode desorganizar todo o nosso sistema mental e emocional. E tudo isso influencia no nosso corpo físico também. Porque se nós, como perispírito, como ser espiritual, estamos desequilibrados, o nosso corpo também é desequilibrado. Inclusive, lá no outro falou, no comecinho lá, do outro slide, fala que só a doença porque há doentes, né? E quando nós estamos nesses equilíbrios espirituais, por exemplo, isso é que nós estamos doentes. E se nós estamos doentes, é muito fácil a doença chegar em nós. Todo equipamento para funcionar em harmonia, com ajustamento para as finalidades a que se destina, exige perfeita eficiência de todas as peças que o compõem. Então, todo equipamento, a máquina, né, quando estraga uma peça dela, às vezes não funciona, né? Você pega o motor do carro, se tiver um probleminha numa pecinha do motor, ele já não funciona. Uma máquina, qualquer outra máquina também, quando tem uma pecinha que estragou, ela deixa de funcionar. Então, o mesmo caso, fala que acontece aqui, né? No mesmo caso. Da mesma forma, a maquinaria orgânica depende dos fluxos e refluxos da energia psíquica, e esta, por sua vez, das respostas das diversas peças que aciona. Aí complementa isso que quando o sistema, uma parte está desorganizada, acaba afetando o desempenho do todo. Nessa interdependência, ou seja, nesse momento em que tudo depende uma coisa da outra, a vibração mental do homem é propiciadora de equilíbrio ou distonia. Ou seja, sintonia ou distonia. Sintonia ou falta de sintonia, conscientemente ou não. Então, a gente, quando essa interdependência mental pode acontecer, né, entre nós, que vai propiciar, então, se nós temos todo o corpo equilibrado, com toda a peça espiritual equilibrada, os nossos sentimentos, a nossa prática do bem, aí vai acontecer que vai haver sintonia. Mas quando nós estamos desequilibrados espiritualmente, aí vai haver a distonia. E com isso, então, gera essas doenças, tanto as doenças físicas como as doenças emocionais, que nós somos acometidos, geralmente, nesse momento, hoje, nessa época nós estamos vivendo, hoje as doenças emocionais estão, assim, alarmantes, né? Tanto as doenças físicas mesmo, como as doenças emocionais. É isso, Odilon. Então, ela lembra nesse quadro, né, o conflito. Eu estou encarnado, então, enquanto encarnado, vivenciar as delícias da matéria é muito bom, né? Conforto,
prazeres, alimentação farta, passeios, enfim, a gente vivenciar, né, as mordomias, de repente até que a matéria faculta, é uma coisa muito prazerosa. Mas se a gente não tem a harmonia interna, que ela lembrou aqui, né, que a gente traz heranças de nós mesmos, né, algumas encrencas mal resolvidas lá do passado, então, por mais que a gente está vivendo alguns prazeres, a gente ainda está internamente, nós não estamos harmônicos, nós não estamos bem, né, conosco mesmo. Então, isso aí, ele abre espaço para novas agressões contra nós mesmos, né? Ela lembrou até em uma parte lá que o homem, a ciência, a tecnologia avança e descobre cura para a doença, daí aparece uma doença nova, porque nós precisamos ainda daquela enfermidade para poder crescer, então, para nos organizar. Então, esses agentes agressores novos, eles nos desorganizam, né? O nosso ela fala que é arquipélagos celulares, né? Que é a nossa constituição física. E uma outra questão, né? Que ela lembra que as tensões. O que é uma tensão? Né? A gente está aquela, né, sob pressão, é uma tensão. Né? E a gente, muitas vezes, nós vivemos sob pressão, né? Sobre fatos que acontecem conosco, ou com outros, ou com quem a gente gosta. Às vezes a gente vive sob tensão sem saber nem porquê. Né? Deve ser por causa do noticiário da televisão, deve ser porque está acontecendo isso ou aquilo no mundo, no Brasil, alguma coisa. A gente vive sob tensão, sob frustrações, né? A gente se frustra sobre coisas que acontecem, os vícios, as ansiedades. Então, tudo isso vem colaborar para que a gente entre nesse desequilíbrio psíquico. E isso vai somatizando e vai se tornando doença física. Então, a doença física, por sua vez, também dá margem também a tormentos mentais e emocionais, enfim, é um círculo que parece que não tem fim. E nós enquanto ser humano, que é o corpo físico, é o espírito, né, nós não somos... nós somos um complexo, né, que interage um no outro. Né? E se uma coisa não funciona bem, desestabiliza toda essa máquina, todo o equipamento. É uma maquinaria orgânica que depende, uns dependem dos outros, né? Então, essas respostas, elas vão ocasionando algumas problemas, né? Físicos e emocionais para nós, por causa dessa interdependência que nós temos. Inclusive tem estudiosos, que eu não sei se pode ser até inspirados ou intuídos, né, que fazem um paralelo entre as doenças físicas ou emocionais e a origem dela na questão emocional. Né? Então, tem aqui vários livros e até vídeos no YouTube que lembram, procurar lá a linguagem do corpo, vai encontrar. Porque o corpo fala o que o espírito está sentindo, segundo esses estudiosos. E se a gente for observar, aquilo tem sentido, né? Aquelas questões têm sentido. Um exemplo bem simplesinho assim, de repente a pessoa está com problema na garganta direto. Aí, ali diz que pela análise emocional, é aquela pessoa que ela quer falar alguma coisa para alguém ou para algumas pessoas e ela não consegue soltar isso, ela trava. E aí começa a refletir na doença física, né, que é a da garganta. E várias outras enfermidades que ela lembra ali, que tem a sua origem na questão emocional. Então, essa é a lembrança desse quadro. Vamos para frente, dona Elza, quer fazer algum comentário? Estamos só na estrela. Não. Até essa sua explicação, que eu estudo há uns 25 anos, a Seiichi Onoe. Ah, sim, ótimo. E essa explicação que o senhor deu agora também tem um que a gente chama de reitor, né? Lá de São Paulo, ele me deu essa explicação também, senhor. Olha. E sobre a visão também, que às vezes a gente não quer enxergar
enxerga, mas não quer refletir sobre aquilo e que a visão vai sumindo, né? É muito interessante. A questão da visão nunca tinha ouvido. Primeira vez, tá? É interessante isso, é mesmo. Vai ficando turva. Não quero ver, não quero me olhar, né, de repente, né? Não quero me enxergar, meu interior. E É, aí começa a ter problema físico na visão. exato, né? Muito bem. Para frente, seu Maurício. Próximo. Pra frente. Sabendo canalizar-lhe a corrente vibratória, organiza e submete os implementos físicos ao seu comando, produzindo efeitos de saúde por largo período. Não indefinidamente face à precariedade dos elementos construídos para o uso transitório. Então aqui ela mostra um outro lado. Né? Se eu souber trabalhar com essas questões da minha vibração, eu posso melhorar, né, minha qualidade de vida. É isso. Efeitos na saúde, ela fala, né? Produzindo efeitos de saúde por um largo período. É claro que não é indefinido porque a gente tem as variações mesmo, né? A gente costuma dizer, não, mas é a questão humana, né? Eu sou um ser humano também, você não quer que eu seja o próprio Jesus Cristo, né? Lá de vez em quando eu desequilibro mesmo. A gente sempre acha um pretexto para os nossos desajustes, né? Então a gente é transitório por conta disso, porque a gente ainda não é perfeito, né? Ainda nós estamos buscando essa perfeição, né? Nós estamos trabalhando isso. As doenças contemporâneas, substituindo algumas antigas e somando-se a outras não debeladas ainda, enquadram-se no esquema do comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização interior, de deificação. Então, ela só está complementando aqui, né? Doenças antigas, modernas, contemporâneas, né? Outras que ainda não foram vencidas, né? Pelas descobertas, tudo isso ela enquadra essa necessidade que nós temos de vivenciar elas para evoluir, né? É o processo nosso de harmonização. Eu achei bacana ela colocar essa palavra de deificação, né? Jesus nos lembra, sois deuses, né? E esse é o caminho, né? Para nós nos melhorarmos, né? Nós nos dedicarmos também, nos tornarmos senhores, né? Somos senhores, né? De nós mesmos, né? Mas senhores no sentido assim de ter esse controle sobre essas energias, sobre nós mesmos, sobre essas encrencas que a gente ainda carrega dentro de nós. Nós não deixamos nos vencer muitas vezes pelos vícios, e falo dos vícios morais, né? Esses vícios morais que nos atingem e a gente não consegue controlar. E daí nós lá de vez em quando nós nos desequilibramos, né? Nós temos rompante de ira, né? De inveja, de ciúme e outras coisas mais. E nós vemos aqui no dia a dia, na sociedade, pessoas que chegam aos extremos, né? De assassinato e tudo mais, por conta dos desajustes, de não ter esse controle sobre si mesmo. Esse é o convite que ela nos faz. Na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos que deve exteriorizar. O pensamento é tudo, né? Nós temos só que nós não sabemos usar ele bem. Ou ainda não queremos, né? Vai saber, né? Ainda não temos essa vontade firme de monitorar, de corrigir os nossos pensamentos para que tenha bons pensamentos equilibrantes. Para tanto, a semelhança de uma semente, somente quando submetida à germinação, faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos, ainda então adormecidos e mortos. Então, sois Deus. Dentro de nós está toda a sementinha para essa perfeição. A gente não sabe usar ainda ela, não desabrochou, né? Nós não permitimos ainda que ela ecloda, que ela dê os frutos necessários. A morte da forma desata-lhe a vida latente. A morte da forma desata-lhe a vida latente. A forma é o nosso corpo físico, né? Isso, eu acho. Né? Desata-lhe a vida que está interno. Ou, não sei se eu entendi bem essa frase, não.
Depois o Maurício explica para nós. A mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio surgirá a saúde ideal. Então, quanto mais eu tiver meu pensamento bacana, equilibrado, ajustado, sereno, controlado, mais eu vou conquistar essa harmonia, inclusive física, e mais eu vou ter então aquela saúde ideal, que é a saúde integral, saúde do corpo e da mente. É isso. É muito interessante, né? Desde o primeiro parágrafo, vai falando a questão de saber, né, canalizar a corrente vibratória. Então, isso aí se organiza. É muito importante que quando nós temos a capacidade de canalizar as nossas energias, porque nós somos formados, nós criados simples, ignorantes e prontos para a caminhada. Então, Deus nos deu os recursos. Inclusive, lá no terceiro parágrafo, fala o seguinte: na sua essência, a energia pensante possui os recursos divinos. Ou seja, Deus nos deu. Porque se ele não tivesse dado os recursos, colocou a gente para caminhar, para evoluir. Mas cadê os recursos? Os recursos ele deu. Então, ele nos criou com todo o preparo, com todos os recursos para caminhar. Aí deixou com a gente. Então, quando fala do saber canalizar as energias, canalizar a corrente vibratória, a gente observa que, por meio de saber canalizar, você vai se organizando fisicamente. Nós podemos ter saúde, né, do corpo, inclusive por saber canalizar as energias. E aqui no segundo parágrafo vai falar, né, da questão das doenças, né? As doenças de hoje, as contemporâneas, com também as doenças antigas, somadas, ela fala que enquadra-se no esquema de comportamento evolutivo do ser, no seu processo de harmonização. Então, as doenças, elas são necessárias. E nós precisamos dela. Inclusive, nós sempre discutimos muito, o Odilon sempre a gente discute bastante sobre isso, né? Que nós só temos doença enquanto nós precisamos dela. O dia que eu não preciso dela mais, ela não vem, né? Porque a doença só vem porque eu preciso. Por isso que lá no Evangelho fala que a dor é uma bênção. A dor é uma bênção porque ela está comigo enquanto eu estou precisando dela. O dia que eu não precisar dela mais, não tem razão dela estar junto de mim. E ali depois fala a questão da semente, né? Então fala, nos compara com o espírito, né, criado por Deus, nos compara com a semente. Que somente quando submetida à germinação faculta a eclosão dos seus extraordinários elementos até então adormecidos ou mortos. Então, você pega uma semente, vamos pensar uma semente de uma árvore frutífera, de uma mangueira. Ela está aí praticamente morta. Você pega lá, você comeu o fruto dela, comeu a polpa, deixou a semente, deixou secar, está no sol, está sequinha. Você olha ali, pega uma semente de manga, que quando ela está lá nos vários dias que você comeu a massa dela, aí ela ficou ao sol, ela ficou como se fosse morta, sequinha, mortinha. Mas quando submete ela a um pouco de líquido, ou às vezes um pouco de terra molhada, ela começa a se abrir e eclodir os elementos dela extraordinários, que aí eclodiu ali, cria as raízes que aprofundam no chão, vem as folhas, né? E ali nascem os primeiros galhos, começa a formar o caule, aí cria vários galhos, folhas, e passa no tempo, começa a vir as flores e novos frutos, né?
Quanta coisa boa acontece quando essa semente que estava morta, basicamente morta, ela foi submetida à germinação. E compara com a gente também. Aí fala que a morte da forma desata ali a vida latente. Então, se morreu, está morto ali, a forma física, mas a vida, né, que está latente, nasce. E assim compara com a gente, né? Então, da mesma forma que nós, tanto durante o nosso tempo de encarnados, nós podemos acordar para a vida. Que o próprio Cristo fala com aquele homem que falou assim, ó, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. O pai dele tinha morrido e ele queria enterrar o pai dele primeiro. Aí Jesus falou, não, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a ti, vá pregar o reino de Deus. Então, Jesus disse isso, ele disse para nos ensinar a diferença dessas duas mortes. Né? Então, quando nós não estamos acordados para a vida espiritual, para a vida futura, para o amor, para a caridade, para o perdão, para a vida espiritual, nós estamos como se fossemos mortos. Estamos vivos no corpo, mas mortos espiritualmente. E no final ela fala, né, que a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. Então, quando nós estamos equilibrados espiritualmente, o nosso corpo é conduzido em harmonia. E nesse intercâmbio, corpo e alma, surge a saúde ideal, que é a saúde do corpo, a saúde da alma, que vai proporcionar a saúde do corpo também. É isto. Ok. Dona Ilse, a senhora tem algum comentário? Vamos para frente. Como bom brasileiro, eu tenho mais uma pergunta. A evolução da gente é durante a vida ou quando passa para o mundo espiritual? Sou Maurício. Ah, sim. Eu posso começar, depois o Dilon pode continuar, se for o caso. A nossa evolução era nos dois planos. Quando nós estamos aqui, a diferença é que a evolução daqui ela é muito importante, que nós estamos como se fosse meio que no escuro, né? A coisa está mais no escuro, nós estamos aqui, nós praticamente esquecemos muita coisa do nosso passado longínquo, nosso passado longínquo, né? Nós nos esquecemos, grande parte. Então, isso favorece o nosso crescimento. Por exemplo, se eu fui, por exemplo, um rei na encarnação passada, eu não me lembro disso. E isso me leva a não ser orgulhoso por ter sido um rei. Mas se eu também fui um cara que matei milhões de pessoas e estou aqui agora, esse crescimento me ajuda também a não desanimar, porque eu não lembro que eu matei tanta gente. Então, tudo já me ajuda a crescimento. Então, a experiência durante a carne são super importantes. Mas quando nós desencarnamos, nós continuamos evoluindo lá no plano espiritual muito. A gente observa nas obras de André Luiz, né, que mostra bastante isso, os espíritos ali estudando e trabalhando. Então, eles continuam quando estão lá, eles estão em escolas espirituais e eles estão trabalhando. É uma soma de trabalho e novos conhecimentos. Então, o estudo, nossa evolução ela não para, tanto aqui como no mundo espiritual. Certo. Nada. É isso aí, estamos sempre evoluindo. Os dois planos, como o Sr. Maurício esclareceu. Não paramos nunca de evoluir. E o importante é que nós entendemos que todos, né? Todos vão evoluir. Todos um dia vão virar anjos, né? Se essa palavra se adequa, mas todos um dia vão chegar a espíritos puros. Mesmo aquele criminoso mais terrível, um dia ele vai evoluir. Mesmo o demônio, se existisse, né, que não existe na nossa visão, são espíritos imperfeitos, mesmo o capeta, o demônio, um dia ele vai se tornar anjo, né? Porque as encarnações, os aprendizados que vão sendo construídos. Para alguns mais lentamente, para outros mais rápido, depende de cada um. Nosso livre-arbítrio aqui
vai nos permitir evoluir mais ou menos rápido. Ok, vamos para frente, seu Maurício? Ainda dá tempo? Como é que está o nosso tempo? Eu acho que dá mais uns 5 minutos ainda, né? Aí mais um então. Esse é seu, né? Acho que a dona Ilse, a senhora está com o celular? Estou com celular, sim. O celular é difícil ler. Não, é que nós fazemos assim. Esse é o mesmo ainda, João. Todos leem, todos podem comentar. Nós estamos tudo aprendendo. Ninguém aqui é professor de ninguém, assim, naquela. Professor, porque às vezes. Mas todos aprendemos. Aprendemos juntos. Viu? Mas, não, acho que vocês estão bem mais evoluídos do que eu, porque eu muita coisa não sei. Estamos aprendendo junto. Então tá. É seu evangelho do cotidiano. Então, pelo menos ler, né? Ler, aí já se não conseguir completar ele agora, a gente volta nele na próxima semana na a gente outra continua aula, né? falando sobre ele, né? Isso. Então, vamos fazer isso. Os conteúdos psicológicos do homem odierno são de aturdimento, instabilidade emocional, insegurança pessoal, levando à perda do senso trágico. Desestruturados pelos choques comportamentais e esmagados pelo volume das informações impossíveis de serem digeridas, as massas eliminam arquétipos ou os transferem para indivíduos imaturos, portadores de fragilidade psicológica, soterrando-os na avalanche das necessidades mescladas com os conflitos existenciais. Simultaneamente, desaparecem os mitos ancestrais, individuais, e a cultura devoradora investe contra os outros, os coletivos, deixando as criaturas desprotegidas das suas crenças, dos seus apoios psicológicos. A fé cega, substituída pela ditadura da razão, destruiu ou substituiu os mitos nos quais se sustentavam os homens, apresentando outros igualmente frágeis, que novamente sofrem a agressão dos valores contemporâneos. A consciência coletiva, herdeira do choque dos opostos, do ser e do não ser, da coragem e do medo, do homem e da mulher, não sobrevive sem a segurança mítica. Aí, então, vai falando dessas lutas, né, do nosso cotidiano, né? Então, a vida do homem hoje, a audiência que vai ser hoje, são de aturdimentos, né? Então, nós estamos cheios de conflitos. Os problemas emocionais, né, que nós que está gerando, né, a nossa insegurança pessoal. Aí a gente acaba perdendo, né, o senso do trágico, às vezes viajando no trágico, sem saber que aquilo é uma tragédia. Então, no todo, né, a gente está assim, né, meio que perdido nesse turbilhão que está acontecendo agora no nossa vida, na sociedade hoje, né? Então, a gente mostra aí depois eu falo da fé cega, a fé cega substituída pela ditadura da razão, quer dizer, da mesma forma que a fé cega não é boa, mas também a ditadura da razão, começar a analisar pela razão, mas sem pensar, sem lembrar desse instinto de Deus, da vida futura, por exemplo, ela não acaba não sendo boa, né? Então a fé cega não é boa, mas essa ditadura da razão também não vai ser boa para nós, para que destruiu, né, os mitos e assim por diante.
E vai falando aqui da consciência coletiva, que é herdeiro do choque dos opostos, do ser e do não ser, da coragem do medo, do homem e da mulher, e assim por diante. Fala que não sobrevive, né? Sem a segurança mítica. Então, esse jogo desse choque dos opostos faz-nos crescer. Embora nós temos muitas dificuldades com isso, mas acaba nos ajudando no nosso crescimento.